Hoje é uma data assim, que ela é meio simbólica. Faz exatamente Um ano que foi decretado o primeiro lockdown aqui na Alemanha. Então, os fechamentos de divisas aconteceram antes, aconteceram em fevereiro. Mas o comércio foi fechado em março. E este ano, novamente ontem, a chanceler se reuniu com os governadores dos estados com o seu para secretariado. decidir novamente o que fazer, porque como estão sendo aplicados mais testes, a quantidade de pessoas testando positivo tem sido maior e as crianças voltaram às aulas agora faz 2 semanas, aulas presenciais, essa segunda semana agora, e eles estão novamente voltando a tomar as mesmas medidas que já se mostraram ineficazes na primeira vez. Então- Só que a economia da Alemanha, assim como a economia do mundo, tá Então no chegamos à caos. conclusão seguinte, que essas medidas restritivas que foram aplicadas hoje, está fazendo aniversário exatamente um ano, que nós aqui na Europa fomos obrigados a usar máscara, distanciamento social, tudo isso, em momento algum deteve a tal da pandemia. Então o que acontece? Ficou claríssimo que depois de um ano a tal da segunda onda ela veio, não é que houve segunda onda, houve uma apenas continuação, inclusive na Itália estão dizendo que é uma terceira onda, O vírus mutou, tudo normal, mentira. o vírus mutou, normal. E agora nós voltamos a estaca zero. Nós estamos na Alemanha exatamente como estávamos há um ano atrás. Só que a situação econômica 1000 vezes Não, pior. não sei né? se vocês lembram, eu até comentei, acho que num vídeo anterior, de que o ano 2021 ia ser pior do que o ano de 2020. E vai ser. A economia da Alemanha está quebrando, as reservas elas estão acabando. Então, não é eu que estou falando, vocês podem pesquisar. Em um ano de ajudas por conta da pandemia, eles consumiram os últimos 30 anos de reservas. Então nós estamos falando de a Alemanha consumiu 40 bilhões de euros na pandemia, está ainda consumindo o resto das reservas e aí a economia está quebrando. Então o que acontece? Nós chegamos num ponto de achar que a Alemanha é um país rico, ela vai se sustentar. Não vai se sustentar. Nenhuma economia no mundo consegue se sustentar quando não gera mais impostos. Porque as lojas fechadas, restaurantes fechados, tudo isso que gerava impostos para pagar talvez a pandemia, isso acabou. Ontem foi segunda-feira, era para ter recomeçado a abrir os restaurantes com as áreas externas. Que aqui Foi suspenso. É muito comum. As pessoas gostam de ficar ao ar livre, né? Os restaurantes iam funcionar, mas com essas medidas restritivas, novamente os restaurantes só atendendo delivery e todo mundo esperando, gente, tá todo mundo desesperado. E por que a gente está fazendo esse vídeo? Por quê? Porque nós nossa estávamos mudança com de um planos projeto novamente de sair, alteramos né? pela Esquentou 10ª, um pouquinho. 20ª, 30ª, 50ª vez. Do Que era- centésima, quinquagésima, Éramos para estar 40ª. na França ou na Espanha já, e o nosso plano era agora, essa semana, que agora que o inverno já passou, provavelmente a gente não terá mais neves muito fortes, ou então o frio vai estar diminuindo, a gente descer para a França e depois a Espanha, e nós temos outros projetos que a gente vai passar a seguir para você. Novamente nós estamos aqui porque nós não temos como entrar na França, porque a França bloqueou. Está todo mundo esperando, na verdade, todos estamos esperando, né? Que se defina alguma coisa para que a gente realmente possa seguir. É um pouco o nosso frustrante? projeto. Mas a gente tem que tá um pouco levar chateado. levar isso como um aprendizado. Eu levo como um aprendizado, porque de qualquer forma, viver essa experiência de pegar uma pandemia aqui na Europa, para ter um outro ponto de vista diferente do que a gente teria no Brasil, porque no Brasil a gente já sabe como é que funciona. Um detalhe que eu quero comentar com vocês é o seguinte: a imprensa aqui na Alemanha é tão ruim quanto no Brasil. Eles só falam o que o governo quer e é uma coisa tudo manipulada. Tem pouquíssimos órgãos que mandam a real e a gente procura passar essas informações para vocês. Então por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Que a gente tá vivendo, Então- numa cidade pequena. Então não é a questão de vocês não acreditem no que a imprensa fala, nos dados que a imprensa fala. Vocês acreditem no que vocês vivem. Vocês usem a cabeça de vocês para pensar, porque é triste falar, mas governos e imprensa manipulam as pessoas. E eles estão tão perdidos,
que eles ficam repetindo as mesmas medidas que já se provaram ineficazes. Então o sabe? que acontece? Nós temos que primeiro era obrigado a usar máscara qualquer coisa, depois eles Era viram máscara de pano. não faturavam, Máscara de pano, tá. Agora não pode faturavam mais. com a máscara de pano porque a gente fazia em casa. Compra uma vez Aí, e acabou, aí né? a máscara não sei o que, depois a FP2, aí agora não sei o que. Eles não sabem o que faz. Os Estados Unidos, por exemplo, reduziu agora o distanciamento social que era de 1,5 m para 1 metro. Você vê que faz uma diferença enorme. Não, e daí o vírus ele só contamina das 8 da noite. A mudança da manhã. política é assim, então para que você não se contamine, antes você podia ficar 1,5 m, agora você pode ficar 1 metro, quer dizer que de repente a coisa mudou. Vocês vejam ao nível de baixa informação, né? As reuniões, por exemplo, familiares, elas podem ser até duas famílias, de duas casas diferentes, mas só 5 adultos. Só 5 adultos, quer dizer, por que só 5 adultos, não 6 ou, né? Sabe, são umas coisas assim. Os cachorros estão enrolando a gente aqui. São as coisas que não se explicam. Então, Não existem lógica. Covid é uma coisa que veio para ficar. E eu vou repetir. É o tempo que vai resolver. Não são nenhuma dessas medidas que os governos estão colocando vão resolver. Essa coisa das vacinas aqui na Alemanha já se mostrou uma furada. A vacinação foi suspensa, não tem vacinação aqui. Foram vacinados alguns idosos. Na nossa cidade não existe nem plano de vacinação. Os nossos amigos na Estônia estavam explicando para a gente que não existe programa. E vai acontecer o seguinte: vacinação só em 3 anos, daqui a 3 anos. População de 3 milhões de pessoas, e vai levar 3 anos para completar a vacinação. Vocês imaginem. E aí tem certas pessoas que ficam acreditando que que a vacina vai ser a solução, não. Se vocês pesquisem, por favor, a história e vejam a questão da gripe espanhola, aí vocês vão ter um pouquinho sobre a história de pandemias, inclusive aqui na Europa, e como é que funcionou e tudo. Agora, não acreditem na imprensa. Acreditem em vocês. Tomem os cuidados necessários e sigam a vida de vocês. Porque a vida, se vocês deixarem ela parar, ela vai acabar. Vocês vão morrer dentro de casa e não vão mais fazer nada. E a vida está passando, o tempo está passando. E para quem critica a gente, porque nós estamos sem máscara, nós estamos sozinhos, fizemos uma trilha hoje sozinhos, não tem ninguém e ao ar livre. Então, é uma medida que aqui na Alemanha você pode fazer esse tipo de coisa. As máscaras, elas só são utilizadas nos grandes centros. No centro da cidade de Stuttgart, por exemplo, você tem que usar máscara para andar na rua. Mas nas cidades pequenas não é necessário, você usa só no comércio. Quando você entra no restaurante, e a gente usa pouquíssimo. E nós não estamos usando a FP2, a gente só usa aquela descartável e acabou. Que é a que está sendo recomendada agora. A de pano a gente não pode Veja bem, mais usar. Nós vamos contar um segredo. Nós estamos na Europa há mais de um ano, nós já vamos completar agora 500 dias de Europa e a gente está muito bem, obrigado. Sigam a vida de vocês. Beijo. Estamos quase encerrando nossa caminhada de todo dia. A gente faz de 8 a 10 km por dia. Os cachorrinhos fazem em geral com a gente 6, 7 e a gente faz daí mais um pouco sozinhos. Mas é legal, a gente está passeando aqui. Todo dia a gente está caminhando. É bom para respirar um ar puro, Manter a nossa saúde. manter a saúde, alimentação saudável. Tá tudo de bom. É isso aí, vamos seguir a vida.